Glória a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor. É muita bênção estar aqui nessa noite, participando de mais um culto. Glória a Deus. Só lembrando, o Gabriel está me lembrando aqui, quem se inscreveu na imersão, a gente precisa que faça o acerto hoje, que a gente pretende aí no dia 10 abrir para quem está colocando na lista de espera, né? Tem uma lista lá que a gente já abriu. Amém? Olha, Deus tem colocado no meu coração, chegou o momento de nós vivermos a plenitude dEle. A plenitude dEle em você. Jesus, sobre Ele estava a plenitude de Deus. E sobre você está a plenitude daquilo que Deus te capacitou, daquilo que Deus te equipou. E quando Ele equipa alguém, né, Ele colocou a semente nessa terra, Ele espera que dê fruto. Então vamos entrar em Filipenses 3. Eu trouxe essa palavra lá em Alphaville, o pastor acho que esteve viajando, a última vez que o pastor viajou, eu trouxe essa palavra lá em Alphaville. E aí ele pediu para eu pregar hoje, eu falei, vou levar essa mesma palavra. Filipenses 3:12 ao 16 diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar. Senhor amado, em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor, me usar nessa noite, que o Seu Espírito Santo, que já está nesse lugar, possa, Senhor, falar através da minha vida, que esse povo, Senhor, esteja com o coração preparado para receber essa palavra, porque Tu colocaste em mim, para ser entregue a eles. Em nome de Jesus Cristo, eu derrubo todas as barreiras do inferno, eu derrubo em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que é espírito contrário, que é demônio, que é coisa do mal, eu amarro agora e expulso, e mando para o inferno, em nome de Jesus, e o poder do Teu Espírito Santo, e o poder dos Teus céus, estejam aqui agora, poderosamente. Você podia dar um glória a Deus mais forte. Irmãos, primeira coisa que eu sempre falo, nós precisamos nos tornar pessoas não ingratas, mas pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas do que, pastor? Não posso me satisfazer, eu não tenho que ser uma pessoa satisfeita. Você deve ser insatisfeito naquilo que Deus tem para a sua vida e que você ainda não cumpriu. As pessoas muitas vezes se comparam a outras pessoas. Por quê? Nós somos humanos, não tem um porquê, né? Às vezes eu falo porquê, mas não é esse porquê totalizando, como o pastor sempre ensina a gente a falar. Você se torna insatisfeito, às vezes quando você olha uma outra pessoa alcançando, ou uma outra pessoa prosperando, ou uma outra pessoa progredindo, e aí você começa a se tornar insatisfeito daquilo que Deus está te dando, e você se compara e se mede por aquilo que Deus está dando para outras pessoas. Uma coisa é certa,
na nossa cabeça sempre, às vezes, vem um sentimento de que a gente poderia estar numa situação melhor, poderia estar num momento melhor, poderia estar com algo que a gente vem buscando e ainda não recebeu. Todos nós passamos por esse tipo de situação. Às vezes nós esperamos um filho, às vezes nós esperamos um emprego melhor, às vezes nós esperamos um salão maior, às vezes nós esperamos um som melhor, às vezes nós esperamos um telão atrás, às vezes nós esperamos um templo, às vezes nós esperamos parte financeira, e isso muitas vezes passa a ser o motivo e o anseio da nossa busca. O anseio de buscar não é o problema. Quando você tem um anseio de buscar e vai atrás das suas coisas, atrás dos seus sonhos, esse não é o problema. O problema é a essência da tua busca. O pastor falou em essência. É a essência da tua busca. Qual tem sido a essência da tua busca? E eu, como homem também, e desde lá de trás nunca fui a mesma pessoa, né? Passa-se uma pregação, passa-se 2 pregações e nós vamos nos tornando outras pessoas, e muitas vezes vamos nos aproximando daquilo que Deus quer. Mas quando você olha lá para o passado, você olha lá para trás e às vezes você pensa naquilo que você era e a maneira que você enxergava as coisas, é normal e é comum você achar, você está lá atrás e você esperava e ansiava por coisas, mas que no final a essência do que você estava fazendo não estava correta, a maneira que você estava querendo aquela coisa não estava correta. E nós, como seres humanos e vivendo em comunidade, quando nós vivemos em comunidade, é normal nós repararmos nas coisas. Nós somos seres racionais e reparamos nas coisas, e conforme nós vamos reparando nas coisas, e às vezes um progride mais, o outro, na perspectiva de quem analisa, né? Porque uma parte material às vezes não quer dizer nada em relação daquilo que Deus entende por progresso individual de cada alma. O grande ponto é o que Deus entende por progresso, né, do servo dele, e não aquilo que nós enxergamos, mas a essência daquilo que nós buscamos é o mais importante. E dentro da essência que nós buscamos, nós temos que nos comparar com aquilo que Deus idealizou para que nós fôssemos. É esse o ponto. Hoje, eu estou próximo daquilo que Deus sonhou, desenhou, designou. Antes do ventre da minha mãe, Ele pensou que eu nascesse. Eu tenho me aproximado daquilo que, pastor, mas eu não tenho nem a visão daquilo que Deus quer que eu seja. Então você tem que estar insatisfeito. Quando nós nos tornamos insatisfeitos, no sentido de que nós ainda não alcançamos, nós nos aproximamos de Paulo, que diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo não se julga que ele alcançou, Paulo se julga um insatisfeito em fazer da vida dele aquilo que Deus queria quando ele caiu no chão, quando Deus já tinha idealizado ele, o projeto Paulo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu chamo de insatisfação santa. É uma insatisfação santa, não é uma ingratidão. Você passa a ser um insatisfeito, mas de uma insatisfação santa, ou seja, você sempre vai buscar querer mais de Deus. E essa consciência, né, da própria imperfeição, porque ele vai mais para frente, né, e ele fala, ou que seja perfeito, né, tem alcançado ou que seja perfeito, ou seja, ainda estou numa imperfeição, porque a autoavaliação, eu escrevi aqui, honesta, a autoavaliação honesta é não nos julgarmos perfeitos,
é sempre nos julgarmos ainda imperfeitos. Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, a luta contra o pecado, ela não termina nunca. Porque nós sabemos que a perfeição não se alcança nesse tempo aqui. Então eu continuo, é uma busca contínua e progressiva daquilo que Deus sonhou para mim. Eu tenho essa busca contínua e progressiva para que eu possa me parecer ao máximo daquilo que Ele idealizou. E aí tem uma palavra no Novo Testamento que significa perfeição, que chama teleios, significa perfeição. Mas quando você vai na raiz dessa palavra, que é essa palavra que Paulo usa aqui, perfeito, é a mesma palavra no grego, essa palavra tem a ver com amadurecimento. Então, a perfeição que Paulo tem falado, não é uma perfeição de ser perfeito, mas é buscar e estar amadurecido a cada dia mais. E esse maduro, que é legal, esse amadurecimento, no grego é uma palavra que foi buscada quando a pessoa é coroada como vencedor, lá nos jogos antigos, né, na antiga Grécia, quando o atleta era coroado como vencedor, essa coroa que era colocado nele, né, isso era usado essa palavra teleios, mas não como vencedor, porque aquilo foi uma prova apenas, vão ter outras provas. Então você está no processo de sempre estar vencendo cada batalha, e esse alcançar o pódio, né, o primeiro lugar do pódio, é que você alcançou o amadurecimento daquele processo de correr a maratona, e você chegou em primeiro. Então você é considerado maduro, quando você alcança um lugar onde você, vamos dizer, idealiza como: encontrei o meu propósito, estou cumprindo o meu propósito, cheguei e fiz de uma certa forma, mas não me julgo vencedor, porque eu estou no processo. Amanhã eu posso cair, como amanhã também eu posso aprender uma coisa nova. Amanhã eu posso errar, como amanhã também eu possa ajudar alguém a não errar. Então a insatisfação, ela é algo que, ela é boa, é como aquela situação do livro, né, que nós lemos lá do Augusto Cury, quando ele falava do autista, e falava da solidão, que existe a solidão boa, quando você sente solidão, você está na sua casa sozinho, você sente uma certa solidão, e você sai para se relacionar, existe uma solidão boa, e ele vai naquele processo. Eu não vou pregar sobre a solidão, mas a insatisfação, o ser inconformado, também é algo bom. Porque muitas pessoas, quando se julgam que já alcançaram, que já estão, o autossuficiente, essas pessoas se julgam como elas presumem que alcançaram já o topo, e já não precisa ter mais o espírito ensinável. Essas pessoas que alcançam já um nível, e elas já não têm mais o espírito ensinável, ela não vai parar para te ouvir. Ela não vai parar para escutar talvez a experiência da sua vida, por mais vencedor que você seja. A igreja de Sardes, eu já comentei aqui, mas eu não tinha tido a oportunidade de pregar, mas eu vou pregar essa pregação. A igreja de Sardes julgava a si mesma uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus estava morta. A igreja de Laodiceia se considerava rica e abastada. Uma vez eu aprendi com o pastor, com a pastora Rita, eu não me lembro qual dos dois, que as 7 igrejas do Apocalipse podem ser
são 7 igrejas que existiam na época, 7 tipos de igreja que existem por toda a história humana, 7 tipos de pessoas, ou 7 tipos de corações, vamos dizer assim, que podem estar dentro da igreja, e por aí vai. Então são 7 variações daquilo que a igreja tentou fazer para agradar o mestre. A igreja de Laodiceia se considerava rica e abastada, mas Jesus a considerou uma igreja pobre, uma igreja cega e uma igreja nua. Sansão pensou que ainda tinha força, quando na realidade ele já tinha perdido. Sansão, na própria soberba de Sansão, porque quando você vai ganhando força, ganhando força, ganhando força, ganhando força, ganhando moral, ganhando moral, ganhando moral, Deus te responde, Deus te responde, Deus te responde, chega um momento que você acha que você pode fazer o que você quer. E Sansão achou que podia fazer o que ele queria, mas ele já tinha perdido. Salmo 42, 1. Vamos para a bênção. O que eu estou querendo mostrar, igreja, não é mostrar para vocês que vocês estão dessa situação, não. Eu quero mostrar para vocês que na história da raça humana, as igrejas se consideravam de uma forma que no final elas estavam fazendo totalmente ao contrário, ou de outra forma que não era a forma que Jesus se agradava. Diz assim no Salmo 42, versículo 1: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, eu sou um insatisfeito vivendo nesse mundo. Satisfeito, eu não vou me satisfazer com esse mundo. Eu não quero, eu não vou me conformar com viver aqui. Não que eu queira acelerar minha ida e deixar vocês e minha família, minha esposa linda, maravilhosa, que eu investi tanto até agora. Mas eu falei para o pastor, já fiz um monte de boleto, um monte de dívida, que se eu partir para o Senhor, quem assumir isso daí vai ter que pagar todos esses boletos aí. Está amarrado em nome de Jesus. Mas eu sou inconformado e eu não me encanto com as coisas. Não vou me encantar, vou me dar tapa, vou me puxar meu cabelo, vou ajoelhar, não vou me conformar em ter um pensamento mau. Não vou me conformar que em algum momento da minha língua possa ter saído algo mal. Não vou me conformar de em algum momento ter alguma situação com alguém mal resolvida e que isso possa ficar e eu possa bater de ombro e falar, não, que se lasque. Não vou. E eu tive um problema com uma pessoa em 2017, na igreja, né? E acabou que por um mal entendido, e na segunda-feira logo eu liguei para a pessoa e tentei resolver, tentei marcar com a pessoa, mas a pessoa não quis me encontrar, não quis falar comigo, não quis. Eu não vou me colocar como vítima aqui, né? Mas foi um problema, e você fala assim, mas quem tem razão e quem não tem, eu não quero saber, foi uma coisa tão ridícula, mas que o inimigo fez aquilo ali, e aquilo foi, e não deu para resolver, mesmo você querendo resolver, não resolveu, mas o tempo passou, e às vezes na vida, na nossa vida, nós temos que esperar o tempo certo, as coisas se acalmarem, aquilo passar, o sentimento passar, e às vezes até as pessoas perceberem o que foi essa perda, o que significa você trocar algo, né, por você erguer o sentimento, teu sentimento de orgulho e medir força, o quanto
isso pode ser prejudicial. E eu estava em casa, estava no Rio de Janeiro um dia, e aí eu peguei e falei assim, vou mandar uma mensagem para essa pessoa. Peguei e mandei uma mensagem para a pessoa, e aí a pessoa ainda estava brava, e assim, foi algo que eu, vamos dizer, dei uma bronca, porque eu estava exigindo um comportamento melhor com Deus. Agora, se eu for pastor de vocês também, se vocês me considerarem, em algum momento eu tiver que dar uma bronca em vocês, e vocês não aceitarem de mim, amém. É bom a gente saber, porque a gente vai ver e vai falar assim, não posso falar. Então, quando eu falei no momento, a pessoa não aceitou. E quando eu voltei, eu procurei a pessoa, né, voltei, tal, ainda, 2 anos depois, ainda, aí eu fui, me humilhei, pedi perdão, falei, mas você vai aceitar meu perdão ou não vai? Você está falando um monte de coisa aí, podemos deixar isso para trás ou não? Já meu coração está limpo, já não tem mais nada. Eu quero te encontrar um dia no shopping, na rua, e nós como servos de Deus, quero te dar um abraço, cumprimentar tua esposa, teus filhos. Nós somos servos de Deus. E ele, então tá bom, eu te perdoo. Depois a gente se encontrou, depois a gente resolveu, eu levei um presente, porque o Provérbios ensina, se você tem uma pessoa que está, estou falando agora para vocês, mas lá na época, sei lá quanto tempo atrás, uns meses atrás, eu dei o presente, já aplacou um pouco mais a ira, e aí a coisa se resolveu. Insatisfeito com você dar de ombro para as coisas que são pormenores, mas você, às vezes, nós temos que ser insatisfeitos para sermos a imagem e semelhança de Deus. Não sou perfeito não, viu, irmãos? Tenho um monte de falha, mas uma coisa eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu peço perdão, eu me arrependo e peço perdão. Pastor é testemunha. Já errei na família algumas vezes. Já falei um pouco mais alto, já me exaltei. Mas já pedi perdão. Já fui no grupo, e na sequência falei, gente, me perdoa, eu tive um dia difícil hoje. Não era para eu ter respondido dessa forma, respondi muito grosso. E não foi dessa maneira que eu queria ter me comportado. Não sou perfeito não, mas não sou orgulhoso. Não tenho orgulho. Como o pastor falou, saí lá da Vila Nova Cachoeirinha, morava num porão. Meu banheiro era lá fora. Outro dia teve uma pessoa na minha casa e falou, na tua casa tem quantos banheiros hoje? Não dá nem para eu falar. Ou dá. Tem 6 banheiros na minha casa hoje, tudo dentro. Não, um é fora. Então, vim debaixo da misericórdia do Senhor. Deus teve misericórdia da nossa vida, nos colocou nesse lugar, para recebermos a palavra desse ministério, desse pastor. O que eu tenho que ter na minha vida? Ser insatisfeito, santificar mais, buscar as oportunidades. Ontem mesmo eu estava conversando com os meninos, nós paramos no Habib's lá para comer, e eu estava conversando, a pregação já mudou tudo, né? Já outra pregação. E eu falei para os meninos assim, a gente sentou, eu nem lembro agora o que eu ia falar. Falamos um monte de coisa, agora eu esqueci o que eu ia falar. Falei para eles assim, eu sou um cara que pelo nível de responsabilidade que eu tenho, pelo menos eu me considero com muita responsabilidade, o que é bom, porque eu penso que é bom, porque as famílias que trabalham na empresa, onde eu estou fazendo a gestão, eu tenho preocupação com a família deles que estão trabalhando. Então quando eu vejo que a economia está meio assim, cara, eu saio falando, aqui não vai impactar. E eu falei assim, eu preciso de estar com a minha cabeça,
limpa, para que brote ideias de criatividade do que fazer para que eu possa cumprir a meta que essa empresa colocou, porque ela paga o meu salário todo mês. Eu tenho que ser um insatisfeito de não pecar, ou de pecar o menos possível, para que eu possa render para esta empresa, render para este ministério, render para minha família. Eu tenho que ser um insatisfeito, procurar ser melhor. Só desligou aqui. Então, esse processo de insatisfação, irmãos, vai fazer com que você, veja, não seja insatisfeito com a tua esposa. Estou falando de individual, né? De você ter o seu individual, o seu relacionamento com Deus. Eu quero que você medite nessa. Só um pouquinho, irmãos. Então eu tenho alguns pontos que eu quero passar aqui para vocês. Primeiro, você tem que ter dedicação. Amém? Vou precisar fazer um negócio aqui, que minha bateria eu achei que estava carregada, mas não está. Meu carregador não está aí. Não, mas resolvo, em nome de Jesus. É bênção. Vocês estão satisfeitos com vocês ou não? Precisa melhorar? Espera aí, irmãos, não é assim. Aqueles que vão falar, tem que pregar de Bíblia, tá vendo? Por isso que... É bênção. Oi? Não, eu estou com o... no OneDrive, Gabriel. Está na nuvem aqui, mas só vou me precaver. Vamos para a bênção. Desculpa, viu, irmãos? Perdoa aí. Primeira coisa que você precisa ter, dedicação. Anota aí, eu fiz um vídeo, mas não era dessa pregação. Eu fiz um vídeo com os pontos que eu quis colocar. E aí eu anotei, a primeira coisa que você precisa ter é dedicação. O que é dedicação? Dedicação é que seus olhos estão fixos no seu alvo, na tua meta. E Paulo não se desviava do objetivo dele. Ele não deixava se distrair. Uma coisa eu faço, deixando as coisas para trás, olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele não deixava distrair por outro interesse. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Olha que coisa simples. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não é que ele vai errar. Se você está com a mão no arado e você vai errar, porque você olhou para trás, é uma coisa, você errou naquele momento. Não, você está sendo reprovado para o ministério quando você olha para trás. Mas como sou reprovado no ministério? Deus trouxe Paulo exatamente por isso, porque tinha uma pessoa que não estava cumprindo aquilo que ele queria que cumprisse. Marta ficou distraída com muitas coisas, mas Jesus disse para ela assim, só uma coisa é necessária.
Só uma coisa é necessária. E o que as pessoas fazem? Olham muitas coisas. Há crentes que dividem a atenção de muitas coisas. Abra lá em Marcos 4, 7, 18 e 19. Abra lá para mim. Pode ler aqui para mim, pastor, por favor? E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Foi tudo que eu falei para ler? Foi, né? 4, 7, 18 e 19. 4, 7, 18, deixa eu virar a página. 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Amém? Era semente ou não era semente? Era semente. Mas se tornou frutífero? Não se tornou frutífero. Por quê? Porque se distraiu com as coisas desse mundo. Muitas coisas podem te distrair. Até os seus alvos individuais, suas metas individuais, a meta da tua família, a meta da tua empresa, a meta da sua vida cotidiana. Isso pode te distrair de uma tal forma que você se torna infrutífero para Deus. Infrutífero para Deus. Por quê? Distração. Vamos para a bênção. Dedicação, né? Primeira coisa que você tem que ter para o teu ministério, dedicação. Eu estava lendo Timóteo. Por que eu resolvi pedir perdão para essa pessoa? Porque eu estava lendo Timóteo e eu vi as características do pastor. Eu estava lendo o que o pastor precisa ter para ser pastor. E eu comecei a ler e fiquei constrangido. Falei, não, eu tenho que buscar mais. Eu tenho que ser mais. Eu tenho que fazer mais. Esse assunto não pode ficar dessa maneira. E não vou falar mais desse assunto para não... Mas nós temos que nos concentrar, irmão, na obra de Deus. Assim como Neemias. Neemias foi o que restaurou a cidade depois do cativeiro babilônico. Quando os opositores dele chegaram, e ele estava em cima do muro. Eu já trouxe pregação sobre Neemias, o pastor já trouxe pregação sobre Neemias, a Lídia já trouxe, acho que a pastora Rebeca, todo mundo trouxe. Ele tinha uma inteligência tão grande que ele fez a logística, que as casas que estavam do lado de fora dos muros, né, os muros estavam destruídos, precisavam ser reconstruídos. Ele fez com que a família que morava nessa casa restaurasse essa parte do muro, e não precisasse passar para o outro lado da cidade, para não gastar energia e perder tempo. Ele fez uma logística para que essa família restaurasse essa parte do muro, essa outra casa que essa família restaurasse essa parte do muro, e assim sucessivamente. E eles, de um lado com pá, do outro lado com arma. O inimigo subiu de uma tal maneira que queria parar aquela obra, queria tirar aquela intenção, queria distrair aquele projeto,
na cabeça de Neemias, para que Neemias não cumprisse. Neemias disse com essas palavras: estou fazendo a grande obra, de modo que não poderei descer. Tem problemas que não vão me afetar mais. Por quê? Porque eu não vou descer para esse problema. Eu não vou descer para essa voz. Eu não vou descer para o demônio, não vou descer para o diabo, não vou me distrair. Estou fazendo a obra de Deus. Estou focado nas coisas de Deus. Primeira coisa então para você fazer a obra de Deus: dedicação. Repete bem forte: dedicação. Preciso me dedicar à obra do Senhor. Segunda coisa que eu preciso: direção. Por quê? Porque quem está correndo uma maratona não olha para trás, porque ele passa para o outro lado da faixa, e quanto mais em zigue-zague ele vai, mais tempo ele gasta. Qual que é a menor distância entre dois pontos? Uma linha reta. Uma linha reta é a menor distância entre dois pontos. E o que você tem que ter na sua vida? Direção. É em tudo. Isso aqui serve para tudo, não é só para a obra do Senhor, não. Se você for fazer na sua empresa, primeira coisa que você precisa ter: dedicação, estar dedicado. Segunda coisa que você precisa ter na tua empresa: direção. Você precisa saber onde você quer chegar. Você não pode ficar olhando para trás, porque se você ficar olhando para trás, você perde a direção. O cristão não pode estar distraído pela preocupação do passado, nem quanto futuro. Eu falei aqui, num desses cultos, o melhor de Deus está por vir. Se o melhor de Deus está por vir, o meu discurso tem que ser sempre que o meu futuro será melhor do que o meu presente. O meu futuro, repete, o meu futuro será melhor do que meu presente. Irmãos, me ajuda aí, irmãos. Me ajuda a pregar aí. Eu preguei lá em Santo André, lá o pessoal aplaudiu, glorificava. Às vezes talvez vocês acostumaram com a minha palavra, e aí vamos fazer um culto para Deus, vamos buscar essa pregação para Deus, vamos trazer essa palavra para nós, vamos aplicar na nossa vida, vamos quebrar todas as barreiras do inferno. Nós tivemos um louvor abençoado, vamos pisar na cabeça do diabo, vamos fazer essa obra ir para prosperar, vamos arrebentar com a boca do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. A língua é o leme, concorda aí, vamos bater no inimigo, vamos bater no inimigo, vamos bater, bate nele com o seu louvor, bate nele com a sua boca, deixa a sua voz ecoar. Você precisa, o que nós precisamos? De direção. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Agora a igreja. Agora a igreja. Não estou fazendo uma palestra. Toda vez que você disser que seu passado foi melhor, você está fazendo com que Deus minta. Você está pondo uma forma de dizer como a palavra de Deus mente. O melhor de Deus está por vir, o melhor da minha esposa está por vir, o melhor do meu marido está por vir, o melhor do meu trabalho está por vir, o melhor da minha semente está por vir. O corredor, aí, vai, aplaude aí, aplaude a palavra do Senhor. É melhor assim. Um corredor que olha para trás, ele perde velocidade. No mundo competitivo, não estou competição entre nós, mas no mundo competitivo, eu vou te dizer, até hoje, há uma forma que eu vejo, uma visão, que eu vejo que Deus está querendo que a coisa aconteça. Ele está querendo, porque sempre Ele falou assim, os ceifeiros são poucos, mas a seara é grande. Eu vejo que hoje a coisa precisa ser mais ainda, mais rápido ainda.
Se nós ficarmos olhando para o nosso passado e viver a nostalgia do que o nosso passado foi melhor, que foi bom, que foi, nós não estamos vivendo o nosso presente, e não vivendo o nosso presente, nós não estamos projetando o nosso futuro. Então ele perde a direção, perde a velocidade e perde a corrida. Aquele que lança a mão no arado não é apto para o reino, ele vai mudar aquela linha, né? Quando você passa na terra para colocar a semente, que depois hoje é feito pelas colheitadeiras, que depois vão jogando a terra em cima da semente. Quando você cruza aquela linha, você fez uma, depois faz outra torta, depois você perde tempo, você perde organização, você perde produtividade, você perde eficácia. Quando você olha para trás, é esse tipo de coisa que espiritualmente nós estamos lançando para a nossa vida, na nossa frente. Aquela coisa que você estabeleceu na sua vida para que ela acontecesse amanhã, ela não vai acontecer amanhã porque você está olhando o passado. Você está perdendo, você vai demorar mais tempo se você pegar uma estrada sinuosa, ao invés de você pegar um retão que é a menor distância entre dois pontos. Eu quero pegar o retão de Deus, eu quero pegar o retão da bênção. O inimigo não vai atrasar minha bênção. E nós estamos orando, vamos orar mais, vamos jejuar mais. Não tem como parar essa nação. A mulher de Ló ficou olhando para trás. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, aquela Sodoma e Gomorra era algo que ela gostava de viver. E quando Deus, ele toma um corpo de anjo e vem, e Abraão, lembra, argumenta com ele, fala, o Senhor destruiria, se houvesse 95, 90, 50, 40, 30, o Senhor destruiria se houvesse um justo nessa cidade? Não destruiria. Então, poxa, dá o tempo aí, Senhor, para a gente ir lá tirar o meu servo Ló, e a família dele saíram, e Ló veio correndo, o anjo falou assim, não olha para trás, porque Deus sabe muitas vezes o que o nosso coração está preso de coisas atrás. A coisa mais difícil da nossa vida é a gente deixar o nosso ontem para trás. Por quê? Porque ontem foi quando você teve um problema com alguém, porque o ontem foi quando você fez alguma coisa errada, porque o ontem foi quando você respondeu errado, porque o ontem foi quando você não fez o certo. E você vai ficar massificando o seu pensamento, gastando a sua energia, se você tivesse a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, ou evitar que aquilo tivesse acontecido. Não tem mais como evitar, não tem mais como voltar no passado, não tem mais como voltar no tempo. O que nós temos agora é os minutos daqui para frente. Mas ela olhou para trás, e quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, e é isso que acontece na nossa vida, quando nós estamos olhando para o passado. Já ficou. Se você teve um casamento que foi destruído, que tempos atrás ficou para trás, olha para frente. E eu vou dizer para você, nunca Deus te fez para que você dependesse de outro ser humano para que você fosse feliz. Deus te fez porque Deus estabeleceu um projeto para a sua vida, uma missão na sua vida, para que Ele se tornasse feliz através da sua vida. Quando nós vivemos o nosso passado, ou situações decorrentes da vida do ser humano, e elas não acontecem da maneira que a gente às vezes projeta, e nós ficamos vivendo aquilo, é como se nós estivéssemos olhando para trás e nossa vida vira uma estátua de sal. Ela para, não é de sal, mas ela vira uma estátua, ela para. Tudo bem, parar por alguns minutos, parar por alguns momentos, analisar, pensar rápido e ver o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito. Às vezes vem um sentimento no teu coração, mas quanto mais habilidoso você tiver no teu coração de se desprender de sentimentos que te prendem,
Quanto mais habilidoso, já viu o Maradona fazer aquela bolinha com a bola, jogar para cima, bater com o ombro, bater de cabeça, voltar, segurar atrás da cabeça, lançar ela de novo? Quanto mais habilidoso você tiver para lidar com as situações e os problemas cotidianos da sua vida, mais simples eles se tornarão. Difícil para mim pegar uma bola, bater aqui, jogar para cima, parar atrás da cabeça. Agora pega uma bola e faz assim, joga para o Pelé ou joga para o Neymar, ele vai matar aqui, vai bater com o ombro, vai parar ela aqui, vai falar, onde você quer que eu ponha ela agora? Nós temos que ser crentes de termos habilidades para dizer assim, o que você quer que eu faça com esse problema agora? Eu sou um resolvedor de problema. A influência dos 10 espias sobre o povo. Eu fiquei imaginando outro dia que eu li essa passagem, fiquei pensando assim, como pode o povo, debaixo da palavra do Senhor, primeiro de tudo, eu não me conformo de eles terem questionado a Deus a opção de mandar os espias. Não deveria haver opção, é Deus que está falando, não tem opção. Há opção de dar errado? Quando Deus fala a opção de dar errado, Deus já mentiu. Então não tem o porquê falar assim, não, vamos pôr uma câmera lá, vamos vigiar lá para ver se vai dar certo, vamos analisar para ver se vai dar certo. Quando Deus quer que o seu povo entre no lugar, e esse povo está preparado, esse povo está de forma livre das coisas que são do mundo, daquilo que eu falei no começo, um povo que está com a mente aberta, com o coração limpo, com o clock da ideia e da criatividade, está assim, não está assim, ó. De vez em quando você tem uma boa ideia, de vez em quando você tem uma cria ou imagina algo. Nós somos chamados deuses com letra minúscula. Não estou pondo poder para nós não, estou pondo poder para que você confie no Senhor. Porque você foi feito imagem e semelhança dEle. Se você foi feito imagem e semelhança dEle, não é que eu tenho que ter 2 olhos igual Jesus teve, simplesmente o nariz igual Jesus tem o nariz, Ele é o visível do Deus invisível. Eu tenho que ter boca e Jesus tem boca. Não, você tem que ter o comportamento de Jesus. Merecia um glória a Deus melhor. Nós temos que refletir o comportamento. O que é o comportamento de Jesus? Comportamento são os frutos de Jesus. Nós temos que dar frutos assim como Jesus deu fruto. E os 10 espias ali, eu fiquei imaginando, como que foi, iniciou? Quem foi o mais medroso ali dos espias? Quem foi o mais medroso que iniciou, teve coragem de cutucar o outro e falar assim, é melhor a gente não entrar aí não. Você viu o tamanho dos gigantes? Vocês estão achando que vocês vão dar conta? Vocês vão achar que Deus vai livrar vocês? Deus não vai vir aqui e vai brigar com esse gigante. Quem vai ter que brigar somos nós. Nós que vamos ter que brigar. E aí já começou. Aí o outro que já estava com 99% de coragem para entrar, já caiu o nível dele para 60%. Aí ele já foi e puxou o outro. Ô, João, vem cá. Olha o que o Antônio me falou aqui. Fala para ele aí, Antônio. E começou o desencorajamento. E aí poluiu o povo de que forma? Irmão, se alguém vier com palavra negativa para te desencorajar, chuta não o cara, né? Tira, eu sempre falo isso, mas tira essa voz. Direção, qual a melhor direção que a gente pode ter na nossa vida? Da boca do pastor? Mas se fosse diretamente da boca de Deus, direcionamento da boca de Deus, eles receberam direcionamento da boca de Deus, vai lá e entra, mas falaram assim, é melhor a gente espiar. É quando nós falamos no nosso dia a dia, que o pastor vem e prega aqui, ele é a voz de Deus, ele é o anjo de Deus, quantas vezes já não fomos abençoados?
Quantas vezes nós já não recebemos? Quantas vezes vocês foram promovidos? Quantas mulheres aqui ficaram grávidas por causa da arca? Por causa de imposição da mão do pastor? Quantas pessoas aqui prosperaram? Nós vamos pegar esse inimigo hoje pela garganta e vamos apertar ele aqui, ó. Você não vai mais falar no meu ouvido, cara. Sai daqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem fala aqui no meu ouvido é Deus. Quem direciona a minha vida é Deus. Eu não preciso colocar espia na minha vida para vigiar como vai ser o meu futuro. Eu só tenho que ter coragem para enfrentar o meu dia a dia, que não vai ser fácil. Mas eu tenho um Deus que é o mais poderoso de todos, que tem um nome que é sobre todo nome, e Ele me delegou, Ele falou, se você pronunciar esse nome, as portas vão se abrir. Direcionamento. Terceiro, determinação. Então, o primeiro lá não era um ponto que eu quero que vocês coloquem como esses passos para que você direcione a tua vida espiritual ou o teu projeto de vida. Primeiro era ser insatisfeito. Você tem que ser para o resto da sua vida insatisfeito na maneira que você serve a Deus. Insatisfeito de querer mais. Insatisfeito de conhecer mais a palavra, insatisfeito de querer estar mais na igreja, insatisfeito para você querer ajudar mais o reino, insatisfeito de você querer orar mais pelos pastores, insatisfeito de... E o primeiro ponto, então, eu vou pegar essa minha insatisfação total e vou direcionar ela, pastor, eu quero isso aí que você está falando, então você vai ter que se dedicar. Quem está comprometido a dedicar aí? Mais forte, quem está comprometido a dedicar? Agora o inferno está com medo. Quem quer ter direcionamento aí? Direcionamento. Terceiro, determinação. Você tem que ser determinado. Por quê? Porque muitas vezes não é na primeira, muitas vezes não é na segunda, muitas vezes não é na terceira, muitas vezes não é na quarta, muitas vezes não é na quinta, muitas vezes não é na sexta. Mas o servo do profeta teve que ir na 7ª vez para enxergar a nuvem que era a mão de um homem, do tamanho da mão de um homem. Teve que ir lá no tanque e se lavar 7 vezes. Pô, mas não dá uma não, Senhor. O evangelho não é para preguiçoso. O evangelho é para pessoas determinadas. Ele te escolheu, você está aqui dentro, porque dentro de você, você tem essa característica. Deus não vai chamar frouxo nem frouxa. Deus vai chamar pessoas corajosas. E você é um corajoso. Prossigo para o alvo. E esse prossigo para o alvo é como se fosse um caçador perseguindo a caça. É como se fosse o lobo. O pastor uma vez pregou sobre Benjamim, ele falou sobre o lobo. Quando o lobo vai atrás da caça, ele vai até ela se cansar. Presta atenção, você tem que buscar a sua felicidade até você cansar o inimigo ou cansar quem for, mas você vai lutar no seu dia a dia para ser feliz. Ninguém se torna vencedor na vida ouvindo palestra. Você acha que o Usain Bolt foi ganhador dos 100 metros rasos, ganhou sei lá quantas Olimpíadas, quantas medalhas, assistindo palestra, lendo livro? É na luta, meu irmão, é na luta. Vai ter que reforçar a musculatura, e para reforçar a musculatura, vai ter que carregar peso, vai ter que lutar. Davi não chegou para lutar com o gigante para sentar no trono, derrotar o gigante para sentar no trono. Não, antes ele teve que matar urso, teve que matar leão, teve que ficar no relento muitas noites protegendo as ovelhas.
Mas olha que bênção, tudo isso então que você passou na sua vida vai servir de apoio para que você possa passar por outras situações, talvez situações não que Deus quer que você passe, mas a missão que Deus tem para você. Ele sabe que situações difíceis vão surgir, e sabendo que situações difíceis vão surgir, a maneira que Ele te forjou, é a maneira exata que Ele precisa para cumprir a missão, porque você não vai desistir, você não vai fraquejar, se é determinado, eu vou trazer, prossigo para o alvo. E a palavra alvo, ela tem um sentido no grego, eu vou simplificar, que essa palavra alvo, ela tem um sentido no grego, que quando você corre a maratona, ou uma corrida, mas a maratona era a corrida mais significativa, alvo era o nome dado exatamente para aquela fita que fica no final da prova. Paulo não está falando que ele vai cruzar a linha de chegada, ou ele vai chegar em algum lugar, não, ele vai bater o corpo dele naquele alvo, naquela fita, ele vai vir com o olho focado naquela fita, porque o primeiro que bate na fita é o que ganha. E eu estou querendo passar e querer dizer para você que você tem que ser mais específico ainda em relação ao teu alvo. Teu alvo não é só alcançar o melhor emprego, teu alvo não é só alcançar algo, teu alvo não é só vir aqui para trabalhar para Deus, teu alvo não, tem que ter algo aí mais específico. E eu penso que é o que Deus quer, é o que Deus quer. Vamos para a bênção. Ó que bênção. Quando ele cruzava a linha de chegada, o corredor, ele recebia aquela coroa de louros, lembra? Ele era convocado a comparecer diante do juiz, a fim de receber o prêmio, que era a coroa de louros, né? Aquilo era o mais significativo em Atenas. Então, além da coroa, ele recebia 500 dracmas. Além de tudo, era permitido ele usar a área para poder comer o que ele queria. Ele conquistava a prova, mas havia a compensação. Ele era concedido ele sentar no teatro, para ele poder assistir o que ele quisesse, o resto da prova. E ainda na primeira classe, vamos abrir aí a Bíblia, 1 Coríntios 9, 25, glória a Deus. Primeira Coríntios 9, o 24 e o 25. Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, porém nós, a incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eu não posso pregar aqui sobre perdão, se eu tenho um problema com uma pessoa. Me desculpa, mas a referência que eu tenho, está aqui, ó. Não vou subir no púlpito de uma forma de ter problema, falar para vocês perdoarem, sendo que eu não perdoei. Não, vou me tratar, vou me arrebentar, vou me rasgar. Irmãos, ninguém é vencedor
lendo livro. Pô, pastor, você acabou de lançar um livro aí, eu estava empolgadão para ler. Estava aí todo mexido. Eu estou dizendo para você, você não vai alcançar só se você ler o livro. No livro você vai ter a informação. Agora eu quero ver se você tem coragem de sair de dentro do carro, né? Deixei a pastora Rebeca dentro do meu carro, lá no meio dos caminhões, na marginal, os caras jogando, não sei o que, a hora que ela foi passar, jogaram uma madeira em cima do carro dela, e eu com a minha malona amarela, pulando guarda-reio, atravessando para pegar carona, para chegar no aeroporto. Quero ver se você tem coragem de sentar na mesa, e o cara batendo na tua mesa, e babando, te xingando, porque aquilo que você teve a boa intenção para pôr para funcionar, naquele momento não estava funcionando. Se você vai ter o estômago para aguentar e não vai replicar, ou vai bater de frente, ou vai xingar, porque o mais fácil é xingar, o mais fácil é desabafar, o mais fácil é fazer aquilo que eu quero fazer. Esse é o mais fácil, é o que a carne quer fazer. O que é mais fácil, irmãos? Pecar ou viver em santidade? Pecar é mais fácil. Agora, o que é mais fácil? É viver ao léu ou chegar a ter uma igreja dessa daqui? Ficar em casa, arrumar um trabalho, pagar as contas, ou ter uma igreja dessa daqui? Não dá nem para falar o quanto o pastor paga aqui, né? Não dá para falar o quanto ele tem de responsabilidade. Não estou falando só de dinheiro não, o principal, almas. Ser pastor, determinação. Ser empresário, determinação. Ser esposo, determinação. Ser esposa, determinação. Ser servo de Deus, determinação. Ser jovem, determinação. Ser vencedor, determinação. Eu estou determinado. O que está determinado? Nada vai te parar, nada. Nada vai te convencer a parar, nada. Nem que um anjo do céu vier aqui e trouxer uma palavra, vai te parar. Quarto ponto, disciplina. Por que disciplina? Pergunta, por que, pastor, disciplina? A palavra, né, todo mundo fala, ninguém quer disciplina. A palavra que todo mundo fala, disciplina, todo mundo sabe o que é disciplina. Mas sabe o que é o final, o sentido, a essência da palavra disciplina? Eu vou te explicar. O cara se preparou, assinou lá um contrato de 5 anos com o Bradesco patrocinador. O cara ganha 100 mil reais por mês, mas ele tem que acordar às 4:30 da manhã, ele tem que tomar café às 5 da manhã, ele tem que entrar na piscina às 6 da manhã, e às 6 da manhã, ele vai ter que nadar embaixo da água 3 horas, ele não vai conversar com ninguém, ele não vai falar com ninguém, não vai ter nenhuma voz motivando ele vai ter que nadar. E o corredor? Musculação, corrida, preparação, pista. Ah, mas o filho está doente. Preparação, musculação, pista. Ah, mas a esposa não passou bem hoje. Preparação, musculação, pista. Ele leu o livro, agora ele está pondo em prática. Ele está na parte da prática. E ele vai. 4 anos, quase, Olimpíada, e ele é convocado. Ele vai. Ele vai para a prova. Primeira prova, classificatório. Segundo classificatório. Classificou nas oitavas. Vai para as quartas. Vai para a semi. Vai para a final.
Chegou na final. Por algum motivo que ele desrespeitou as regras, quando ele comparecer na frente do juiz, ele não recebe a coroa. O que quer dizer? Disciplina. Disciplina em obedecer às regras. Disciplina em servir a Deus, em obedecer a sua palavra, de forma que todo o suor que você tem tido, não venha dar em nada. Vai ter que ter disciplina. O que é? Nós resolvemos ser dizimistas, por quê? A palavra de Deus, mas eu tenho um projeto, eu fiz um pacto, você vai ter que ter disciplina. Você vai ter que ter disciplina para alcançar. Deu para entender, né, irmãos? Deu para entender em qualquer área. Estou casado há 1 ano. Fui fiel 11 meses. No 12º eu não, né? Está amarrado. Eu já estou 20 quase. É fiel? Pode perdoar. Vai ter que reconstruir a imagem. Vai ter que reconstruir a vida. Vai ter que reconstruir a confiança. É assim numa empresa. Você teve a oportunidade. Eu vou acabar. Abra em 2 Timóteo. Segunda Timóteo 2. Acho que é isso. Desculpa, irmãos, né? É isso aí, né? Versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, porque o evangelho é sofredor. O evangelho é luta. Não é desanimador não, é bênção. Sofre, pois, comigo as aflições, como o quê? Bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Amém? Nós teremos que obedecer às regras espirituais. Fique de pé. Primeira coisa, pastor. Perigo, presunção. O que é a presunção? A presunção é você achar que está vivendo uma vida correta, quando por final, Jesus não tem como correta. Então, eu sempre tenho que estar insatisfeito. Eu quero agradar. Sabe como que você vai me agradar? Fazendo a minha vontade. É assim que Deus fala, a minha vontade. Sabe quando você vai agradar? Fazendo a minha vontade. Sabe como que o funcionário me aguarda? Me agrada? Fazendo a minha vontade. Mas se lá no campo ele decidir fazer diferente, e fez algo diferente daquilo que a gente tinha combinado fazer, daquilo que era para fazer, ele vai me desagradar. Quando você está insatisfeito e você quer servir a Deus, ou você quer servir alguém, você tem que agradar. Eu trouxe essa pregação em Alphaville há 2 meses atrás, quando você foi para o Rio de Janeiro com os meninos, acho. 2 meses atrás. A insatisfação para viver uma vida espiritual
mais próxima do meu plano original, daquilo que Deus tem para mim. Para eu seguir nesse caminho, o primeiro passo que eu tenho que ter, dedicação. Repete, dedicação. Certo? Olho na meta, me dedicar àquilo, trabalhar, suar por aquilo. Segundo, direção. Por quê, pastor? Porque é o espaço mais curto entre dois pontos. Quando eu tenho um direcionamento de Deus, vai lá e entra na terra prometida, vai lá e passa pelo mar, Moisés põe aí, abre, o mar vai se abrir, vai lá, obedeça, irmão, obedeça a Deus. O que eu preciso? Direção. Repete, direção. Terceiro, determinação. Prossigo para o alvo, não escuto voz nem daqui nem dali, não olho para trás e não fico sonhando sobre para frente. Alvo, 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 alvo. O que a nossa alma brama? Sede de Deus. Sede do quê? Da Maranata, sede de estar com Jesus Cristo. Você pode aplicar para qualquer coisa da sua vida. E por final, quando eu estiver lá na frente do meu Senhor, na frente do juiz, quando eu estiver lá e aí adianta alguma coisa, tudo que eu fiz, se de repente eu burlar a regra, se de repente eu fraudar o processo, se de repente eu querer passar por cima de alguém, ou enganar alguém, ou quiser fazer uma coisa por fora para eu poder alcançar, vai adiantar? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Você não vai receber aquilo. Aparentemente pode até ser que você ponha a mão na tua coroa, mas assim como Ben Johnson, que correu a Olimpíada de Barcelona e depois descobriram que ele estava usando doping, foi retirado a medalha. Irmãos, disciplina. E eu volto a repetir, a Bíblia diz assim, se você tiver sabedoria para colocar o freio na tua boca, ele compara a algo que vai incendiar uma floresta. Se você tiver essa habilidade, estou falando de falar mal de ninguém, não é disso que eu estou falando agora não, eu estou falando agora de às vezes de você estar numa situação, você fala assim, eu não vou conseguir. Você está no lugar, você fala assim, eu não vou alcançar. Você está numa situação, eu não vou. Eu estou numa briga aí que o pastor sabe o tamanho. Sabe o que vai acontecer? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. É algo que eu jamais lutei. O tamanho jamais enfrentei. Mas aquele que matou o leão, aquele que matou o urso, é apto para matar qualquer tipo de gigante. Deus já nos deu habilidades, irmãos. Deus já nos capacitou, Deus já nos forjou, Deus já entregou na nossa mão. Disciplina, povo de Deus, disciplina, povo de Deus. Nós iremos alcançar a plenitude. Escuta o que eu estou te falando, nós iremos alcançar a plenitude. O que é a plenitude? Tudo aquilo que Deus idealizou para esse ministério vai acontecer. Tudo aquilo que Deus sonhou para esse ministério vai se cumprir. De que forma? De forma plena. Não vai faltar nenhum fio de cabelo no nosso projeto. Tudo que Deus desenhou para esse lugar vai acontecer. Quem é membro desse lugar, levanta a mão. Levanta a mão. Se você é membro desse lugar, a Bíblia te chama de parte desse corpo. Se você é parte desse corpo, eu não sei se você é o pé, ou a mão, ou o braço, ou o olho, a boca, a cabeça, você vai alcançar a plenitude do dedo, você vai alcançar a plenitude da habilidade da mão, você vai alcançar a plenitude do bíceps, você vai alcançar a plenitude do quadríceps. Você tem orado aí pelo ministério? Quem tem orado aí? Cadê as irmãs que são aí, as irmãs que oram por esse ministério?
vocês vão alcançar a plenitude da intercessão, a musculatura para segurar um prédio em cima. Como, pastor? Disciplina, determinação, direção, dedicação. Pega esses componentes aí, resume, anota e fala assim: é com isso aqui que eu vou, é com essa bênção que eu vou. Agora não é eu vou esperar entrar esse ano que vem, não, eu vou começar agora. Eu não vou começar a virar o ano, não, eu vou começar agora. Eu vou pôr essa coisa no meu coração e vou começar agora. Tudo na minha vida vai ter isso, vai ter determinação, direção, vai ter disciplina, e tudo isso como? Deixando o passado para trás. Irmãos, Deus deixou o nosso Egito para trás. Repete: o meu Egito ficou para trás. Quando você olhar para a cebola, a tendência nossa é a gente se acomodar num lugar onde a gente se acomodou antes. Lá é mais fácil, eu sei como é que faz, irmãos. Esteja aberto para enxergar e para fazer aquilo que você nunca fez. Esteja aberto e preparado para enfrentar aquilo que você nunca enfrentou. Esteja aberto para viver na zona do incômodo, do inconfortável, sei lá, do desconforto. Por quê? Porque vai ser aí que Deus vai colocar a gente, no intuito da gente provar a plenitude. Sabe por quê? Porque o teu Deus, Ele passou por isso, Ele passou por esse processo. Para Jesus alcançar a plenitude, Ele passou pelo processo que Ele nunca tinha passado. Ele provou o que Ele nunca tinha provado. Ele foi para uma cruz que Ele jamais saberia o sentimento daquela cruz, mas Ele foi pregado, Ele foi massacrado, foi colocado uma roupa dele. Esteja preparado para sofrer esse tipo de coisa. Eu falo como Paulo está falando para Timóteo: ei, sofre comigo as aflições, sofre comigo as aflições. Nós vamos sofrer as aflições, mas como? Numa zona de ter a plenitude de Deus. E aí, se você pegar lá quando Jesus faz a Santa Ceia, é como se Ele estivesse fazendo a grande reunião. Ele faz a reunião do board, que é o que o pastor quer que seja feito. Ele faz a reunião do staff, ele faz a reunião, e ele começa um discurso. Ele vem lá do capítulo 14, 15, 16, 17, quando ele chega no capítulo 17 de João, ele vem falando e ele vai se despedindo, e ele vai preparando os discípulos. Depois ele faz uma oração. Nessa oração ele faz uma intercessão. A primeira intercessão que ele faz para Jesus, estava nem na pregação, Deus me pôs aqui na cabeça agora. Quando ele faz a intercessão, a primeira intercessão, ele faz assim, ó: Pai, que eu seja glorificado, para poder glorificar a Ti. E ele faz uma oração pelos discípulos. Depois ele faz uma oração pelos discípulos que viriam após esses discípulos. Ele faz uma oração a Deus por nós, irmãos. Ali pela cabeça dele, quando as pessoas falam que passa por uma situação que sua vida inteira passa pela cabeça, o projeto inteiro passou pela cabeça. E nós estamos em 2019 para entrar em 2020, e Jesus pensou em mim, pensou em você, e Ele fez uma oração para que se cumprisse em nós aquilo que se cumpriu nele quando Ele esteve na terra. Que a plenitude que esteve nele esteja em nós, para que também nós possamos alcançar e também chegarmos e sermos glorificados, recebemos a coroa, assim como Ele foi glorificado pelo Pai quando Ele entrou. Chegou a hora de viver a plenitude do teu ser, do teu ser. Tudo que Ele sonhou para você vai ser colocado em 100%. Glorifica a Deus aí.
Fala assim: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu acredito, Senhor, eu recebo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe vocês.